Entramos agora na terça-feira decisiva para a contratação ou não do atacante Rafael Santos Borré, já que no dia 2 de janeiro, ele e o empresário André Curi devem se reunir com a direção do Werder Bremen em busca da liberação para que ele possa jogar no Internacional. Na imprensa alemã se deu detalhes a respeito do contrato do jogador, que não prevê uma cláusula de liberação no atual modelo de Rafael Borré. Entretanto, por lá já se entende que o posicionamento do jogador será determinante e que, no fim das contas, Borré deverá jogar do estádio Beira-Rio. A gente fala também do futuro de Everton Ribeiro, que já está praticamente selado para o Nordeste. Falamos sobre o goleiro que está sendo contratado pelo Internacional e a proposta que chegou para Maurício, da Major League Soccer, recusada pela direção colorada, mas que não faz com que Maurício reverta a situação de estar fora da pré-temporada e dos 6 primeiros jogos do Gauchão. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 1º de janeiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira, 1º dia do ano de 2024. Eu começo a falar sobre Borré, o principal assunto da pauta colorada e que terá nessa terça-feira um avanço importante, já que está marcada a reunião de Borré junto de André Curi, que é intermediário do jogador e que está fazendo a negociação dele com o Internacional, a reunião dessas duas pessoas com a direção do Werder Bremen, a fim de consolidar a liberação de Rafael Borré para que ele possa jogar no Internacional. Ao longo desta segunda-feira, a gente conheceu, através da imprensa alemã, detalhes que foram publicados do contrato de Rafael Borré, obviamente a partir de uma versão da direção do Werder Bremen, tá? E, segundo essas publicações, Rafael Borré só tem cláusula de liberação para o Werder Bremen se os dois clubes concordarem e se o Werder Bremen não estiver utilizando o Rafael Borré. Portanto, de acordo com a publicação, o Werder Bremen teria um pouco de força para assegurar Borré no clube alemão se quisesse. Entretanto, também no noticiário alemão se dá quase como certa a saída de Borré, em especial pelo ambiente do jogador e pelo desejo do jogador de atuar no Internacional. Já se sabe na Alemanha que Borré aceitou a proposta do Inter, que o Eintracht Frankfurt aceitou a proposta do Inter e com isso obviamente faz pressão em cima do Werder Bremen e que com tudo isso é muito difícil que o Werder Bremen possa assegurar o Borré. E esta será a pauta da reunião desta terça-feira. Uma reunião em que se espera que vai se consolidar a ida de Borré para o Internacional, a liberação de Borré junto ao Werder Bremen, nesta reunião, nessa terça-feira, na Alemanha, no dia 2 de janeiro. E a partir disso se evolua para a contratação do jogador pelo Internacional. Com a pressão do Frankfurt, com a pressão do Borré, o Werder Bremen dificilmente não conseguirá ou conseguirá não ceder em relação a essa tentativa e se tem muito otimismo no bastidor colorado sobre a contratação do atacante colombiano de 28 anos de idade. Terça-feira a gente deve ter mais novidades a respeito disso, tá? Além de Rafael Borré, que terá esse dia crucial ao longo da terça-feira, eu quero falar sobre outras negociações que o Inter está envolvido, tá? Por exemplo, Everton Ribeiro, meia que agora não é mais jogador do Flamengo. O Everton Ribeiro está livre no mercado, só que o Inter, por mais que tenha demonstrado interesse, não conseguiu avançar nas tratativas. E nesse momento, o Everton Ribeiro está fechando com o Bahia, que ofereceu 2 anos de contrato e ofereceu também um salário de R$1.300.000 por mês para o Everton Ribeiro. Uma proposta alta que deve fazer com que o jogador atue no clube baiano na próxima temporada, tá? Então, Everton Ribeiro está indo para o Bahia e o Bahia vencendo a concorrência de Cruzeiro, de Corinthians e também do Inter, que se colocou à disposição do negócio em determinado momento. Na tarde desta segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a primeira contratação do Internacional fechada para a temporada de 2024, que trata-se do goleiro Ivan.
26 anos de idade, pertence ao Corinthians, formado na Ponte Preta e que o Inter está comprando junto ao Corinthians, tá? O Inter, além de ter dado uma quantia financeira, está cedendo 20% dos direitos econômicos do goleiro Carlos Miguel, que também pertence ao Corinthians. Essa informação lá foi repassada pelo diretor de futebol do Corinthians, o Rubão, confirmada por pessoas do Inter, confirmada por pessoas do staff do Ivan. O Ivan chega, em especial, para ser o substituto de Rocher e para ser o titular quando o Rocher não estiver e estiver servindo a seleção uruguaia. E isto também indica que Kehler deve sair ao longo dos próximos dias. Eu falo sobre tudo isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber um pouco mais de Ivan, goleiro que está sendo contratado pelo Internacional. A segunda-feira também marcou o fim do contrato e a saída de um jogador do elenco colorado, Rodrigo Moledo. Ele está suspenso desde o mês de julho, por doping, né? Ele foi pego em um exame antidoping e, a partir disso, não está também renovando o seu contrato com o Internacional, que tinha duração até agora, o dia 31 de dezembro. Virou o ano, o Rodrigo Moledo está livre do mercado e vai tentar cumprir a suspensão para voltar ao futebol, mas existe a possibilidade, inclusive, dele encerrar a carreira. O Rodrigo Moledo não é mais jogador do Internacional, agora em definitivo, tá? Neste fim de semana, a gente recebeu uma informação também, nesse primeiro dia do ano, sobre uma proposta, mais uma, que chegou por Maurício, tá? O Seattle Sounders, da Major League Soccer, ofereceu 12 milhões de euros ao Internacional, segundo informações do Thiago Fernandes, do Portal Gol, ao Internacional pelo Maurício. Só que tem um detalhe, o Inter só ficaria com 50% dessa negociação porque é o que tem. E o Inter recusou essa proposta também porque o Maurício não quer ir para a Major League Soccer, tá? O plano segue sendo vender Maurício na metade do ano e, a partir disso, ter uma valorização maior do jogador, tá? Tem um outro detalhe que o Maurício foi convocado nesse domingo para a seleção pré-olímpica, tá? E com isso, ele foi convocado por um corte de outro jogador da seleção brasileira e existia até um certo incômodo, por exemplo, do staff do jogador, que em entrevista disse não entendia como o Maurício não estava convocado para essa seleção, e tem até razão. O Maurício agora vai jogar o pré-olímpico e com isso ele perde a pré-temporada do Internacional. Ele não estará com o Eduardo Cudê e seus comandados na pré-temporada. E perde as 6 primeiras rodadas do Gauchão. Detalhe, Alan Patrick já está fora dessas 6 primeiras rodadas do Gauchão em função de uma suspensão. E o Maurício agora está fora em função dessa convocação para a seleção pré-olímpica. Então o Maurício teve proposta do Seattle Sounders, recusada, e está indo também para o torneio pré-olímpico. Não ajuda o Inter na pré-temporada e nas primeiras 6 rodadas do Brasileirão. Do Gauchão, perdão. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa terça-feira, como por exemplo, Premier League, West Ham e Brighton. Odd do West Ham 2.45, empate 3.66, Brighton 2.71. Tem também Milan e Cagliari. Odd do Milan 1.63, empate 4, Cagliari está pagando 5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!